eu vou quebrar um pouco o editor ali, que eu vou pular para outra pauta lá, que é pena de morte. Mas eu vou chegar nisso, porque acabou que eu acho que os assuntos se são compatíveis. Você tem hoje em Nova Lima aí, só noticiado no Jornal Minas, 8 pessoas presas. Tá. Essas 8 pessoas, elas têm, você acha, né? Não estou te perguntando nem como advogado, não. Você acha que elas têm mais benefício social ou mais dificuldade? Porque elas vão estar na rua em pouco tempo. Isso é praxe. Eu não sei falar proporcionalmente uma quantidade, mas é o que a gente vê. Dificilmente essas 8 pessoas que foram presas em fevereiro não estarão nas ruas nos próximos meses. E como que a sociedade lidar com isso, principalmente com o caso que a gente está noticiando também, da menina, fazer um paralelo, que foi presa na Tailândia e está correndo risco de pena de morte. E aí? E eu, como cidadão, o que eu espero disso? Da manhã essas 8 pessoas estarem na rua. É culpa da justiça ser muito frouxa? Vou usar as palavras que as pessoas usam. Se a gente abrir nosso Instagram lá, a gente vai ver alguns comentários desse tipo. Aí a gente vai para um outro extremo agora, né, Tiago? Que agora a gente vai falar do tráfico internacional em determinados países, onde a lei local condena com pena capital, né, a pena de morte ao traficante. Aqui no Brasil, a pena de morte é uma impossibilidade jurídica, tá? Eu sei que a indignação da sociedade é muito grande, principalmente em relação aos crimes de estupro de vulnerável, que a gente envolve bebês, crianças. É uma coisa que nos causa profunda indignação. Ninguém aceita esse tipo de crime, né? Mas aqui falando de forma técnica, pena de morte no Brasil não tem, salvo em caso de guerra declarada, né, o que prevê a Constituição, e ainda que alguém queira propor esse tipo de lei, o Brasil ele é signatário de diversos tratados internacionais que não permitem que o Brasil tenha pena de morte. Então a gente precisa sair desse, como se diz, conversa de boteco, né? Esse ímpeto. Não, tem que ter pena de morte. Quando acontece esses casos que eu te falei, o estupro, né, de criança e tudo mais, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é pena de morte. Tem que punir, tem que matar. E é uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre fala, né? Matou, não volta mais. Fato, diminui a criminalidade. Né? A linha de raciocínio é essa. Mas a gente precisa falar aqui a realidade jurídica do país. Ainda que alguém queira propor esse tipo de pena para o país, a Constituição veda, ela não permite, e tratados internacionais também não permitem. Agora, por que tratado internacional interfere na nossa legislação aqui? Porque caso o país queira romper com esses tratados internacionais, o país sofre sanções internacionais, embargos que podem ser embargos econômicos e internacionais. Isso prejudica a economia interna, gera desemprego, gera fome. Eu acho que é um preço muito alto que o país hoje não está pronto para pagar. Entende? Tá. Então, é uma impossibilidade jurídica no país. Entendi. E aí, na questão que a gente foi levantada, esse paralelo, eu tô sendo o cidadão aqui, tá? Sim. Aquele cidadão sem muito conhecimento técnico, né? A gente até acaba lendo bastante, mas eu quero fazer esse papel, quero propor isso para a gente ter o debate. Quando ele vê 8 pessoas presas na cidade, vou voltar isso em fevereiro, uma cidade pacata, igual Nova Lima, sabendo que essas 8 pessoas em poucos meses estarão lá na rua, e ele vê uma pena tão severa. Isso, para você, eu fiz a pergunta, é frouxidão da justiça? Não estou falando que tem que chegar à pena de morte, mas talvez uma forma de que o cidadão, às vezes, essa certeza da impunidade provoca, que se você for pegar, são 2 pessoas de 22, 23 anos. Cara, esses meninos acabaram de começar a vida aí, saíram da escola com 18, se saíram, né? Muitos deles, às vezes, nem tiveram essas condições, e entram por uma criminalidade
induzido, puxado pela impunidade. O que poderia ser proposto? Uma nova constituinte? O que seria isso? Me explica isso. O novo Código Penal, parece que está havendo agora uma discussão sobre isso. Eu estou sendo bem leigo, tá, pessoal? Tem diversas propostas, tem diversas propostas, Thiago, de reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal e outras leis extravagantes, né? Porque nem toda lei criminal está dentro do Código Penal. Mas, aí você, respondendo a sua pergunta, é frouxidão da justiça? Bom, a justiça está seguindo o que está, né, pré-determinado a ela, né? Não se pode punir ninguém a mais nem a menos. A justiça é para punir na medida certa, ok? Esses rapazes, aí falando especificamente desse caso de Nova Lima, que, conforme você falou, provavelmente em poucos meses eles estarão de volta na rua. Conforme eu falei, eles vão responder, se isso acontecer, eles vão responder ao processo criminal em liberdade. Pode ser que daqui a alguns meses, mesmo em liberdade, eles sejam condenados. E aí terão que pagar pelo crime que cometeram, ok? Então, a pessoa estar de volta na rua, ela foi presa em flagrante e saiu. Isso não quer dizer que ela está inocentada, ok? Ela vai responder o processo em liberdade. Agora, a ciência criminal, ela tem uma máxima, que é uma máxima muito antiga, que é o seguinte: o que diminui a criminalidade não é a quantidade de pena, não é o rigor da pena, você colocar uma pena de 100 anos, não é isso. É a certeza da punição. Quando o criminoso ele sabe que ele vai ser punido, aí sim você tem uma redução da criminalidade. Ainda que ele fique... Da força das independente da quantidade de pena. Ainda que ele fique 1 ano preso, em comparação a outras penas que são graves, né, 15, 20 anos, ainda que ele fique 1 ano apenas, se ele tem a certeza de que se ele fez aquilo, logo a seguir os órgãos de polícia vão atrás dele e ele será punido, a criminalidade diminui. Agora, o que faz com que jovens como esses continuem na prática delituosa? É o que é chamado de cifra negra, né? São aqueles crimes que ocorrem, mas os órgãos de polícia sequer ficam sabendo. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de tráfico, a gente está falando de... Isso é uma questão técnica do direito? Isso aí é abordado? É técnica policial, a criminologia fala sobre isso, tá? Então a cifra negra é exatamente isso, são aqueles crimes que ocorrem, mas a polícia não fica sabendo, a justiça não fica sabendo e eles nunca vão ser punidos por aquilo. E aí a gente pode falar dos crimes contra o patrimônio, furto e roubo, a gente pode falar também de homicídio e tráfico de drogas. Homicídio é ainda mais comum. Quantos homicídios existem, né, ocorreram e nunca se chegou ao autor daquele crime? É a cifra negra. É por isso que pessoas que são dedicadas à prática delituosa, elas continuam praticando, porque é o risco do negócio. Faz, digamos, 100 crimes, se eles forem punidos por apenas um, eles estão ali com 99 crimes em vantagem. Tá entendendo? O tráfico de drogas é assim. Foram presos por uma vez, mas quantos outros tráficos, né, a mercância ilícita ocorreram, ganharam dinheiro, embolsaram esse dinheiro, curtiram com esse dinheiro e depois foram presos uma vez, paga ali aquela pena e volta. Esse que é o grande problema. Entendi. Sabe? A repressão, ela tem que ser mais presente. Aí eu não estou falando de violência, eu estou falando de um Estado que realmente investiga e prende, ok? Se for preso, tão logo começa com a mercância ilícita, ok, é isso aí. É assim que a gente diminui a criminalidade. Entendi.